Hoje, dia 19 de agosto, completa 45 anos de uma emissora de TV muito querida pelos brasileiros. A emissora do patrão Silvio Santos, o maior de todos, o líder absoluto do segundo lugar, a TV mais querida, a TV mais feliz do Brasil. Estamos falando, claro, do Sistema Brasileiro de Televisão, conhecido carinhosamente como o SBT. Vamos contar agora a história da emissora nas transmissões esportivas. Peço para você, antes da gente começar esse vídeo, se inscrever aqui no canal do Ianzé, também no Ianzé FC, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like aqui no vídeo, comentar, compartilhar com os seus amigos e, claro, me seguir aqui nas redes sociais que estão aqui embaixo na descrição. Eu sou Ian Fernandes e o Nostalgias do Ianzão está no ar. Tudo começa no dia 14 de maio de 1976, quando a TVS, canal 11 do Rio de Janeiro, aqui do Rio, entra no ar. Essa emissora é o embrião do SBT que conhecemos hoje. E antes do SBT existir, Silvio Santos comprava horas em emissoras, como a TV Paulista, que depois virou a TV Globo São Paulo, para exibir os seus programas. Nessa época, Silvio comprou parte da TV Record, canal 7 de São Paulo, e inaugurou a TVS Rio. Nos últimos anos da TV Tupi, entre 1976 e 1980, Silvio comprou horário e exibia seus programas por lá. Em 1980, com o fim da pioneira, com a extinção e a cassação das concessões da rede Tupi, Silvio disputa as concessões da Tupi e também da Excelsior. E no ano seguinte, com o anúncio do Ministério das Comunicações, Silvio Santos e Adolfo Bloch vencem e a disputa das concessões fica com eles. Silvio Santos inaugurou nesse mesmo ano o SBT e 2 anos depois, Adolfo Bloch inaugurou a rede Manchete. Em 19 de agosto de 1981, Silvio Santos, em uma coletiva diretamente de Brasília, inaugurou o SBT, um canal 4 de São Paulo e uma rede de emissoras espalhadas pelo Brasil, inclusive o canal 11 daqui do Rio de Janeiro. O resto é história. Agora vamos falar da história das transmissões esportivas na TV mais querida do Brasil. E assim como a SBT, começa antes, ainda na TVS Rio. A emissora inaugurada em 1976 não tinha tanto conteúdo ao vivo. O jornalismo só servia para cumprir a legislação do Ministério das Comunicações, uma cota mínima diária, pois o resto da programação era preenchido por filmes, séries e desenhos antigos, os famosos enlatados. Havia, claro, o programa Silvio Santos e os outros programas. O programa Silvio Santos durava o domingo inteiro de programação. Em matéria de transmissões esportivas, a primeira que se tem registro aconteceu no dia 30 de maio de 1979, com a transmissão da final da Copa dos Campeões Europeus, que é a atual UEFA Champions League. O SBT transmite atualmente. Nottingham Forest da Alemanha e o Malmö da Suécia Nottingham Forest da Inglaterra e o Malmö da Suécia disputaram a orelhuda naquele dia, vencida pelos ingleses, mas a partida não foi transmitida ao vivo. Um VT completo do jogo foi exibido às 7h30 da noite daquele dia. A Embratel não fornecia o sinal via satélite dos jogos da Champions na época por conta da baixa popularidade da competição. A finalíssima em Munique, ela foi exibida após a programação que tinha o desenho Gemini Man. Foi uma tentativa válida, e anos depois, em 1984, a Rede Globo começou a exibir finais UEFA com mais frequência. Isso indo até 1995, abrindo um caminho para as emissoras brasileiras exibirem a UEFA Champions League, a Liga Europa, que antes era a Copa da UEFA, e outros torneios UEFA com mais frequência. Já como SBT, a emissora exibe no primeiro ano de existência a fase final da Libertadores da América, que tinha o Flamengo como representante brasileiro, após eliminar o Atlético Mineiro. O canal Paulista exibe junto da Globo os 3 jogos da final entre Flamengo e Cobreloa do Chile, consagrando o primeiro dos 4 títulos rubro-negros da competição. A transmissão do SBT não tem registro no YouTube, mas a gente tem um registro de jornais da época dizendo que o SBT e a Globo exibiriam a partida naquela ocasião. No ano seguinte,
Sem os direitos da Copa do Mundo, exclusivos de Globo, TVE Rio e TV Cultura, o SBT aposta novamente na Libertadores, exibindo algumas partidas do São Paulo, do Grêmio e do Flamengo. A equipe era bem curtinha, tinha Walter Abraão na narração e o Edson Cury, o famoso Bolinha, do Clube do Bolinha, que ele iria consagrar anos depois a Bandeirantes nas reportagens. Além de alguns casos que aproveitava o Silvio Luiz, que era da Record, que pertencia ao mesmo Silvio Santos. De León Batista. A minha numeração está Renato, número 11. 0-0. Serginho. Serginho deja para Olha lá o Mário Sérgio. Mário Sérgio. Rapaz, tem um controle de bola extraordinário. São Paulo penetrando pelo flanco. Infracción cobra Raid a favor de São Paulo. Depois do lançamento excelente do Mário Sérgio para o Paulo zagueiro. Dos escuelas totalmente diferentes. El São Paulo apegado al juego bonito. El Gremio, en cambio, con mucha marca y mucha fuerza. Na marca de 3 minutos do primeiro período. São Paulo 0. Grêmio Porto Alegrense 0. Mário Sérgio de um lado, Paulo do outro. Paulo. Experiência do Leão. Paulo Isidoro. Paulo Isidoro. É o Grêmio trabalhando pelo flanco direito. Comandante de ataque Edmar. Edmar. 2 anos depois, a emissora transmite as Olimpíadas de Los Angeles, sendo pioneira ao trazer Claudete Troiano, eterna apresentadora de programas femininos, eterna parceirinha de Ione Borges no Mulheres da TV Gazeta, como narradora da cerimônia de abertura, abrindo caminho para várias mulheres entrarem no jornalismo esportivo. No mesmo ano, o canal exibe a Euro de 1984, vencida pela França, de Michel Platini, uma final exibida pelo canal. No mesmo 1984 também, o SBT transmite o Paulistão, em conjunto com a Globo e a Band. Geralmente os jogos eram exibidos nos sábados à tarde ou no domingo de manhã, antecipando a maratona do patrão. O narrador era Otávio Pimentel. Nos comentários, João Zanforlin. As reportagens eram de Rose Bonaparte e de um jovem Jorge Cajuru, que estava em sua primeira aparição na televisão. O Santos seria o campeão paulista naquele ano. Outro nome que estava nessa equipe era o do Juca Kfouri, que era comentarista e repórter. Ele entrevistava jogadores na zona mista para o SBT Esportes, que era exibido nos domingos à noite, com o melhor da rodada do Paulistão. A dose se repetiu no ano de 85, quando o São Paulo foi campeão em cima da Portuguesa. Em 1986, em conjunto com a Record, o SBT tinha o pool Unidos Venceremos, para a transmissão da Copa de 86 no México. Com coordenação de Rui Viotti, conhecido pelas narrações do tênis na Rede Manchete anos depois, a equipe que foi ao México tinha na narração Silvio Luiz, Carlos Valadares e o saudoso também Dr. Osmar de Oliveira. Ciro José, Juca Kfouri, J. Ávila e o João Carlos Albuquerque, o famoso canalha, eram os comentaristas. As reportagens eram de Flávio Prado, Jorge Cajuru, Eli Coimbra, Flávio Sormani e também Ernesto Varela, que era interpretado pelo Marcelo Taz. Ele trazia o lado humorístico da cobertura. Foram 35 jogos exibidos ao vivo, várias mesas redondas, um programa pré-jogo que tinha revezamento na apresentação de José Luiz Menegatti e de Ivo Morgante. O SBT fez a cobertura da Copa desde antes dela começar, com a transmissão dos jogos das eliminatórias de 1985 e também dos amistosos pré-Copa, com narração do Dr. Osmar, comentários do Juca e Cajuru nas reportagens. Tele Santana, que anos depois faria parte do time SBT em uma Copa, chegou a comentar as partidas antes de reassumir a seleção. Na batida de um só coração, dessa vez.
Em 1987, a emissora exibe o Campeonato Brasileiro organizado pela CBF. Enquanto a Copa União, que era o Campeonato Brasileiro principal organizado pelo Clube dos 13, era exibido pela Globo, o SBT exibiu o torneio secundário, vencido pelo Sport Recife, com o Guarani de Campinas vice. As finais em 6 e 13 de setembro daquele ano terminaram em 2-0, uma vitória para cada lado, com a disputa do troféu indo para os pênaltis, e no final acabaram empatados em 11-11. Na cobrança de Rogério, que o goleiro do Bugre defende, o juiz manda voltar a cobrança, causando a revolta campineira. Os jogadores saindo de campo, logo depois retornando ao jogo. No fim, 11-11. O show de calouros, enorme sucesso apresentado por Silvio Santos, chegou a ser cancelado por conta disso. E o programa seguiu com um filme, a Sessão das 10. Em 88, a emissora transmitiu a final oficial do Campeonato Brasileiro entre as duas equipes, preenchendo o domingo, visto que Silvio Santos estava de repouso após cirurgia nas cordas vocais. Enlatados e Sport Guarani estavam na programação. A emissora acompanhou no dia 7 de fevereiro a vitória do Leão na Ilha do Retiro por 1-0. A ação de Ivo Morgante, comentário de Clodoaldo, ídolo e campeão da seleção brasileira na Copa do Mundo de 70, Jorge Cajuru e Roberto Marques, conhecido como Teobaldo, e pelo personagem Guarda Juju, da Praça é Nossa, estavam nas reportagens. Marcel Abadier era o apresentador da jornada. No mesmo ano, houve a cobertura das Olimpíadas de Seul. A partir de 1989, o SBT começou a priorizar ainda mais seu jornalismo, com o lançamento ainda em 88 do TJ Brasil, de Boris Casoy. O esporte ganhava mais espaço como consequência. Um nome importante chegava para dirigir o departamento, Roberto Cabrini. Hoje você conhece Roberto Cabrini como apresentador do Domingo Espetacular, da Record, com suas reportagens e coberturas marcantes, entrevistas com um monte de bandido perigoso e muita história para contar. Mas o homem começou no esporte. Luciano Calegari, diretor da emissora, dava um respaldo. E o primeiro reforço veio no meio do ano, Luiz Alfredo, filho do icônico narrador Geraldo José de Almeida, que transmitiu o tricampeonato da seleção no México em 70. Luiz Alfredo saiu da Globo, onde já tinha um certo sucesso. Com ele, Dada Maravilha, Luiz Ceará, Kit Baleiro, Paulo Lima, Ivo Morgante, Carlos Valadares, João Carlos Albuquerque e Michel Lohans encabeçaram a equipe da emissora nos Jogos do Brasil na Copa América, nas eliminatórias e na Copa de 90. Cerveja Antártica, a preferência confirma. Antártica, a melhor cerveja do Brasil, oferece. Sexta, tem Copa América aqui no SBT. Vamos torcer juntos pela nossa seleção. Ao vivo, direto de Salvador. Brasil e Colômbia. Com Luiz Alfredo, Orlando Duarte, Roberto Cabrini e Ivo Morgante. Sexta, 9h30 da noite. Emerson Leão e Dr. Sócrates estiveram como participações especiais em programas, além de Orlando Duarte, Tele Santana e Hermano Henry. Para a cobertura da Copa na Itália, houve também a criação do Amarelinho, um boneco criado pelo Departamento de Arte do SBT, liderado por Fernando Pelégio, para cativar o público infantil. Antes ele seria chamado de SBetão, um nome bem bosta, diga-se de passagem, ainda bem que fixaram o Amarelinho. Ele aparecia em sorteios, durante a programação, em vinhetas e, claro, nos Jogos do Brasil.
ele teve um relativo sucesso, o SBT brigando com a Band na audiência em segundo lugar, além de uma possível ampliação do SBT Esportes. Mas de uma hora para outra, Silvio Santos mandou acabar com tudo, sobrando apenas Luiz Ceará e Roberto Cabrini, que migraram para o jornalismo geral. Luiz Alfredo retornou à Globo no ano seguinte. Cabrini ainda fez ótimas coberturas da Fórmula 1, ganhando a confiança do astro Ayrton Senna. Tanto é que em 92 o Cabrini retorna à Globo. No mesmo 92, novamente o SBT tem que criar uma equipe do zero para a cobertura das Olimpíadas de Barcelona. O Dr. Osmar de Oliveira retorna à emissora que à época ficava sediada na Vila Guilherme para narrar e dirigir o departamento naquela cobertura. Orlando Duarte, Tele Santana, Luiz Ceará e Antônio Petrin formaram a equipe principal das partidas do Brasil nas eliminatórias de 93. Você não vai perder, hein? O SBT Esporte chega daqui a pouco, cheio de atrações. Tem o sorteio da Copa, tem o Palmeiras campeão. Você confere os gols que valem título para o Verdão. Vai para a festa na Avenida Paulista. Torce pelo Brasil no Grupo B. E fica sabendo tudo sobre Camarões, Suécia e Rússia, nossos inimigos na Copa. O filme está acabando e o SBT Esporte chega logo depois. Hoje vem mais cedo. Na Copa de 94, Luiz Alfredo retorna ao SBT, após outra passagem pela Globo, sendo o narrador número 1 da Copa de 94. Praticamente o mesmo elenco da Copa de 90, com algumas mudanças. Antes da Copa começar, o canal exibiu alguns amistosos de outras equipes, como Colômbia e Milan, Grécia e Bolívia, além também da Recopa Sul-Americana, entre São Paulo, campeão de tudo, e o Botafogo, que venceu a Conmebol de 93. São Paulo foi campeão no jogo lá em Kobe. O amarelinho, que já apareceu na Copa de 90 e na Olimpíada de Barcelona em 92, volta para a Copa de 94. E ainda também é o lançamento do novo jingle do SBT, Vibra Seleção, que seria o principal tema de futebol do SBT de lá para cá. Copa 94. A melhor jogada é aqui. O SBT exibiu a conquista do tetra da nossa seleção, fazendo história na cobertura e, novamente, brigando pela vice-liderança de audiência com a Band, que na época estava no seu auge como canal do esporte. A responsabilidade é de Bádio. Ele foi para fora. O Brasil é tetracampeão do mundo. 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 O brasileiro é tetracampeão do mundo. O Brasil é tetracampeão do mundo. O Brasil ganhou. O Brasil ganhou. O Brasil ganhou. Bádio botou pra fora o melhor jogador da Itália. O Brasil é campeão do mundo. É tetra o Brasil. O Brasil é tetra, minha gente. O Brasil é tetracampeão do mundo. Bádio botou pra fora, Tafarel defendeu. Pode fazer a festa, meu povo. Pode fazer a festa, meu povo. O Brasil é o único. Agora o SBT teria continuidade com o esporte depois do Mundial. E em 95 já buscou logo a Fórmula Mundial para ser alternativa à Fórmula 1 e fazer um grande sucesso na Globo. E também a desvalorizada Copa do Brasil, que começou em 89, mas não era muito valorizada pelos clubes, não parava em nenhuma emissora. Na primeira edição a Globo e a Band exibiram, mas no ano seguinte ficou perambulando TVE, depois em 91 Manchete, 92 Rede OM, em 93 Rede OM e Record,
e em 94 na Manchete. Lá em 94, a Manchete, com a cobertura da Copa do Brasil, traz ali um ar de renascimento para a competição, que viria a acontecer de vez com o SBT em 95. Ele comprou a transmissão da Copa do Brasil e começou a ser esse case de sucesso que ele é hoje. Com narração de Luiz Alfredo e também de Osmar de Oliveira, Orlando Duarte e Juarez Soares faziam os comentários. Luiz Ceará e Antônio Petrin faziam as reportagens. Grande parte dos jogos da competição eram exibidos de forma exclusiva pelo canal de Silvio Santos. O ponto alto foi sem dúvidas a final entre Corinthians e Grêmio, um jogo de volta em Porto Alegre, que deu ao Timão o primeiro troféu da Democrática. A emissora deu 52 pontos de audiência, batendo a toda a poderosa Globo. A maior audiência da emissora do Silvio Santos desde a exibição de Pássaros Feridos, lá em 1985, e superada pela final da primeira Casa dos Artistas 6 anos depois. Olha o feito, rapaz! No mesmo ano, a Copa Conmebol foi transmitida, com a final entre Atlético Mineiro e Rosário Central, vencida pelos argentinos sendo mostrada. No ano seguinte, o canal organiza e transmite o torneio de verão em janeiro, com narração do Dr. Osmar, já que o Luiz Alfredo voltou para a Record. Então, Silvio Luiz abriu os cofres e tirou o Silvio Luiz da Band, repetindo a dupla de sucesso com Juarez Soares, o China. SBT, sempre pensando em você. Que bola no meio de campo. Boa roubada, Cafu. Meteu para Romário. Tá chegando na área. Brasil e... Olho no lance. Essa você gostou, né? Agora estou aqui. Segunda-feira, 15 para as 9 da noite, ABC e Corinthians. Até a macaca já sabe. Copa do Brasil é só aqui no SBT. Com a exclusividade da Copa do Brasil consolidada, o canal mostrou força e exibiu amistosos da seleção olímpica antes dos Jogos de Atlanta, além também, claro, dos próprios Jogos de Atlanta. E também algumas competições como a Copa Conmebol, a Copa Ouro e também a Copa dos Campeões Mundiais. Serginho ficou, tabela perfeita, lá vai ela no primeiro pau, olho no lance. É do Flamengo! Gol! Vira comigo no recreio! Foi ele! Iranildo! O craque da camisa número 10. Eram jogados redondos 40 do primeiro tempo em Brasília. Saiu o primeiro 0 do placar. Agora, 1 para o Flamengo, 0 para o São Paulo. Complicar a vida dele. Tocando de cabeça ali pelo meio, Jorginho. Quando termina aqui em Brasília, o Flamengo é campeão da Copa dos Campeões Mundiais. Na equipe, também tinha nomes na narração como o Theo José, que já fazia a Fórmula Mundial, Nivaldo Prieto, jovem revelação que vinha da ESPN Brasil, e Rogério Correia, que à época era da TV Alterosa, e anos mais tarde estaria no elenco da Globo Minas. Desde 95, quando tinha o período das férias entre os estaduais e o Brasileirão, o canal criava competições amistosas, com grandes camisas. Uma delas a Copa dos Campeões Mundiais, que reunia Santos, São Paulo, Flamengo e Grêmio, os únicos brasileiros campeões da Copa Intercontinental naquela ocasião. O canal tinha a ideia de expandir essa competição, trazendo Boca, Independiente, entre outras camisas pesadas do futebol sul-americano, além também da Copa Ouro da Conmebol, que foi vencida pelo Flamengo, e levou o troféu 15 anos do SBT. E se segura na cadeira que o Flamengo vem vindo. Olho no lance. Do Flamengo! Confira comigo no recreio! Foi ele! De novo! O craque da camisa número 10!
eram jogados redondos. 12 minutos do segundo tempo, o Flamengo passa à frente. 2 para o Flamengo, 1 para o São Paulo. E você, Ceará? Que é que só... Em 97, o SBT revive o torneio Rio-São Paulo, numa parceria com a FERJ e a Federação Paulista, com diversas regras experimentais, clássicos entre cariocas e paulistas e grandes audiências. A primeira edição foi vencida pelo Santos, via gol fora de casa, derrotando o Flamengo em pleno Maracanã. No mesmo ano, Copa do Brasil de novo, exclusiva, além de torneios amistosos, Copa dos Campeões Mundiais, o torneio Maria Quitéria em Salvador e também a Copa Comebol, que foi vencida pelo Atlético Mineiro, além, claro, do Festival Brasileiro de Futebol, organizado em 97, unindo alguns times eliminados do Brasileirão, o CFZ do Rio e o Operário de Mato Grosso do Sul. O Coritiba foi campeão ao bater o Botafogo, 3-3, empate no tempo normal e 7-6 nos pênaltis, explodindo o Couto Pereira. Ainda teve a transmissão de amistosos da seleção brasileira e o preparatório torneio da França, naquele que o Roberto Carlos encheu a bomba e marcou um golaço de falta. Luxemburgo e Flamengo na final do torneio Rio-São Paulo de 97 no Maracanã. Anderson Lima, um dos laterais direitos preferidos de Leão. O bom é o Alessandro do Furacão, Leão. O Anderson bateu falta no canto esquerdo baixo de Zé Carlos. Fez 1-0 para o Peixe no Maraca. O Flamengo chegando ao empate agora. Ronaldão Paulada comete pênalti em Sávio. O Arisco Sávio que nasceu no Espírito Santo. Romário bate, faz em Zete. 1-1 no Maracanã. A galera rubro-negra feliz da vida. E teve virada. Segundo gol rubro-negro, Sávio escapou de Anderson e cruzou para Romário marcar mais uma vez. 2-1 Mengão, festa do baixinho. Mas a festa durou pouco. Quando tudo indicava que a taça do Rio-São Paulo iria para a Gávea, Juari lembra dele, solta uma bomba incrível e surpreende o goleiro Zé Carlos, que falhou. Depois mandaram o Zé Carlos embora devido a esse gol, hein? Festa do Juari que não vingou. Lá no Santos, que era comandado por Vanderlei Luxemburgo, conquistando o Rio-São Paulo de 97. Mas o Juari ficou na história. O outro Juari, dia 7 de fevereiro de 97 no Maracanã. Flamengo 2, Santos campeão 2. Aproveitando-se do sucesso da Copa do Brasil, a emissora foi atrás dos direitos do Campeonato Brasileiro, que pertenciam à Globo e à Bandeirantes. O canal do Silvio Santos ofereceu mais grana do que a Globo e impôs algumas condições, sorteios de 0,900 e o principal, a criação de um canal só de futebol na TV por assinatura, que estava em seu início aqui no Brasil. A Globo então igualou as condições e, mesmo oferecendo menos dinheiro que o SBT, ficou com o Brasileirão e ainda criou o Premiere, que existe até hoje. A ideia do SBT era de exibir jogos às 8h30 da noite de quarta-feira e às 4 da tarde de domingo. Foi ali o começo do fim do projeto do futebol na emissora, que em 98 ainda transmite o Rio-São Paulo e a Copa do Brasil, já sem exclusividade, dividindo com a Globo. No mesmo ano, a Copa de 98 na França, com uma equipe robusta. Silvio Luiz, Osmar de Oliveira, o saudoso também Paulo Soares, o Amigão, Oscar Ulisses e Théo José faziam a narração. Roland Duarte, Juarez Soares e muitos outros nomes comporam a equipe que acompanharam a nossa seleção serviço na França, justamente para a dona da casa. O momento marcante da cobertura, sem dúvidas, foi Silvio Luiz, entrando no decorrer de uma corrida da Fórmula Indy para anunciar em primeira mão que o Ronaldo Fenômeno estava fora da decisão. E por fim, em agosto, o canal exibe a primeira edição da Copa Mercosul, mas a partir de setembro, o canal começou a dar mais espaço para o Ratinho, vindo da Record. Somado ao horário eleitoral da eleição geral de mais de 1 hora, o SBT só transmitiu o segundo tempo dos jogos da Mercosul ao vivo. Com o fim do horário político, voltaram a exibir os jogos na íntegra. O último jogo exibido naquela fase foi o dia 29 de dezembro, quando o Palmeiras bateu o Cruzeiro por 1-0 e levou a primeira taça da Copa Mercosul. Na narração de Osmar de Oliveira e comentários de Juarez Soares. Apreensão lá em Belo Horizonte. Também na Avenida Paulista. Bateu Júnior. Pegou Dida. Olha a sobra. Outra bomba do Júnior Baiano. Uma defesa difícil do Dida. E o Arce, que havia passado da bola na cobrança de falta, foi lá pra dentro da grande
grande área. Olha só, confira, deu tempo para olhar e no contrapé do Dida ele bateu para dentro do gol. 15 minutos do segundo tempo, o Palmeiras abre a contagem na decisão da Mercosul. Arce, Palmeiras 1, Cruzeiro 0. Foi o 28º gol do Palmeiras na Copa Mercosul, confirma a condição de melhor ataque da competição e o primeiro gol, uma derrota. Em 2 minutos de acréscimo, o Luciano termina. Foi o time da melhor campanha e ganhou de um grande adversário. O Cruzeiro é um time tremendamente bom. Petri. Aqui ao lado do técnico Filipão, o título do Palmeiras ganha e a gente fica contente. Eu acho que teve 12 vitórias e uma derrota, deve ter mostrado. Olha, Filipão, você se iguala ao técnico Tele Santana como o técnico mais vitorioso da década, 10 títulos. Fico contente, porque hoje eu completo 25 anos de casado e eu não pude estar na data que a gente comemorava às 8h30 da noite na missa lá em Canoas. Então esse título vale pelos meus 25 anos de casado. Aí toda a dedicação do técnico Filipão, que hoje, além do título, também comemora 25 anos de casado. Leopoldo. Eu volto. O problema no seu microfone. Em 99, o canal chega a citar, exibindo ali chamadas na programação sobre a transmissão da Copa Mercosul, que não aconteceu, porque o departamento de esportes estava extinto. A Band, então, comprou os direitos da edição. E resumindo, só sobrou a Fórmula Mundial e Théo José, mas com a maioria das corridas em VT, perdurando até o ano 2000. Fórmula Mundial, você só viu aqui no SBT. Foram 19 provas ao vivo de 5 países. Mais de 50 horas no ar a 380 quilômetros de velocidade. A categoria mais rápida do automobilismo. 11 milhões de dólares em prêmios. Quase 1 milhão de telespectadores por mês só no Brasil. E em 99, Fórmula Mundial, você continua vendo aqui. SBT Esporte 99. 5 países, mais de 70 jogos. 20 milhões de dólares em prêmios. Mais de 3 milhões de telespectadores só em São Paulo. Foi o maior campeonato de futebol da América do Sul. E a Copa Mercosul 99, você vai ver só aqui. SBT é esporte. Era o desmanche da fase mais vitoriosa do departamento de esportes da emissora. Copa Mercosul 99. O melhor futebol da América entra em campo. É Brasil contra a Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile. Grandes rivalidades e muita emoção, transformando o futebol no maior show de bola. Copa Mercosul 99. O Brasil vai com tudo para buscar mais um título. Só aqui, no SBT. Após a final do Brasileirão de 2002, a última em mata-mata, no dia seguinte a decisão em 9 de dezembro, Hebe Camargo chamava então o presidente da Federação Paulista, Eduardo José Fará, para anunciar que o SBT iria transmitir o Paulistão de 2003. Em outubro de 2002, a Globo recebeu a proposta de 12 milhões de dólares por 12 partidas, recusada pela TV Carioca. Então a federação manteve o valor, mas aumentou a quantidade de jogos. O canal do SBT aceitou, mas o contrato antigo da Globo ainda dava preferência na negociação para ela. Então a Globo tinha um mês para fazer isso, mas fez isso só no penúltimo dia de 2002, quando a Federação Paulista já estava em recesso. Enquanto o SBT já montava o seu novo time de esportes, a Globo brigava na justiça. O SBT reforçou o departamento com Dirceu Marchioli, o Maravilha, hino do rádio, com muito sucesso, e um jovem Paulo Andrade, que na época estava na Rede TV. Ele ia narrar o Paulistão e os jogos do Sul-Americano Sub-20. Meses mais tarde, Paulo iria para a ESPN Brasil, onde se tornou a voz da Premier League, La Liga, da Champions e também de momentos importantes da Copa do Brasil. Ele fica até 2024, quando vai justamente para a Globo. Zete, Léo Jaime e Maria Moraes compõem o elenco de comentaristas. Nas reportagens, Valmir Jorge, Eliane de Carvalho e Elias Awad, nome forte do Grupo Bandeirantes. A apresentação das jornadas era de Elias Júnior, que também era um nome muito lembrado na época da Band. O auge da briga SBT e Globo pelo Paulistão foi justamente na estreia, no dia 25 de janeiro de 2003, dia do aniversário da capital paulista. Santo André e Santos abriram o campeonato. O SBT já estava preparado
com Paulo Andrade sendo a voz principal. A treta de liminares foi transmitida no Falando Francamente, da Sônia Abrão. Kleber Machado, e já vamos falar já e também o Casagrande, estavam preparados para fazer o jogo no Bruno José Daniel, mas, com um clima quente em Santo André, os dois tiveram que voltar às pressas para a sede da Globo. O time SBTista ficou no estádio, mesmo com um clima de insegurança. As duas emissoras transmitiram o jogo, e a treta esquentou ainda mais com a entrada da Record, parceira da Globo, desde 2002. O SBT exibiu um Corinthians e Marília que era exclusivo do Sport TV. Visto que Palmeiras e Portuguesa, que estava programado, foi adiado por conta de uma chuva, que não aconteceu. Ratinho estava escalado para comentar o time dele, o Verdão, e teve que fazer o timão, com Paulo Andrade. No fim, SBT e Globo exibiram, e a Record desistiu de transmitir no meio. A Globo, obviamente, teve maior audiência, mas não impediu algumas dificuldades que o SBT impôs, ou mudanças de horário. Corinthians e Palmeiras na semifinal começou às 9. No jogo, o SBT escalou uma equipe conhecidíssima. Além da apresentação de Elia Júnior, Silvia Vinhas dividiu, e na narração, Luciano do Vale, emprestado pela Band e vencedor do Troféu Imprensa, além de reportagens de Otávio Muniz e comentários de Juarez Soares. A Globo contra-atacou e colocou Galvão Bueno para narrar. Muito boa noite, Elia. Muito boa noite a você do SBT de todo o Brasil. Muito obrigado pelo carinho. E logo na abertura, um agradecimento especialíssimo à nossa querida Rede Bandeirantes de televisão, ao nosso presidente, o Johnny Saad, ao nosso diretor de esportes, o Juca Silveira, o Maraco, que cederam essa oportunidade e nos deram essa oportunidade para que a gente pudesse transmitir e conviver com esses extraordinários profissionais que tem SBT. Um abraço especial ao Dirceu Maravilha, um abraço a toda a equipe de esportes do SBT. Estou em casa, estamos em casa, estou ao lado do Juarez Soares, do Zete, dos nossos repórteres, e a gente está muito feliz. Muito obrigado por tudo. Para você do Nordeste da TV Guararapes, o nosso querido Frederico Nogueira, um grande abraço. Agora, o jogo de hoje é especial. Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians. Na realidade é Palmeiras e Corinthians. Foi alimentado o Kleber. Foi lá para a intermediária, vai levando o Corinthians para o campo de ataque. 2-1 Palmeiras. Passou. Olha o perigo. Na final, o SBT marcou a volta de Corinthians e São Paulo para um sábado, 6 da tarde. Isso fez com que a Globo cancelasse a novela das 6 na época, Sabor da Paixão. No final, a Globo levou a melhor, por ter mais audiência, apesar do SBT ter feito uma boa cobertura, imprimindo sua cara naquela edição. Mesmo assim, o canal tentou adquirir os direitos das séries A e B do Brasileirão, além de articular o retorno do Rio-São Paulo para 2004, mas nada foi para frente. Ainda em 2003, o SBT exibiu a Copa Ouro da CONCACAF, que tinha a participação da seleção brasileira. Com a equipe desfeita após o Paulistão, o canal correu atrás de outros nomes e conseguiu trazer o Paulo Soares, o amigão, de volta, com o Maestro Júnior nos comentários, ao lado de Benjamin Bach, o Benja. E por fim, em 15 de novembro de 2003, apenas para a região norte e também para o nordeste, Flamengo e Racing se enfrentaram pelo troféu 50 anos da Petrobras, em jogo narrado por Fernando Vanucci, que já era contratado da Rede TV. O rubro-negro venceu o time argentino por 2-1 na Arena Batistão, em Aracaju, Sergipe. Desde então, o canal ficou fora das transmissões de futebol. E o novo retorno aconteceu em 2017, que após o fim do contrato da Globo com a CBF pela Copa do Nordeste, o SBT agiu e comprou os direitos de exibição da Lampions a partir de 2018. Desde então, o canal exibe a competição para toda a região, exceto o estado de Sergipe, que não tem o sinal do SBT desde a saída da TV Atalaia em 2007 para a Record. José Cunha, da TV Jangadeiro, de Fortaleza, Haroldo Costa, da TV Jornal, de Recife, Rainan Peralva, que hoje está na TV Bahia, que é afiliada da Globo, atuando na TV Aratu, fizeram tantos clássicos, decisões e outras partidas do Nordestão desde 2018.
SBT, aqui a emoção joga em casa. Em 2020, após a Globo rescindir o contrato do Campeonato Carioca no meio por conta da pandemia, o SBT adquiriu o direito de exibir o jogo de volta da final entre Flamengo e Fluminense, por causa da aprovação da MP 984, que impunha a lei do mandante. O canal transmitiu em 15 de julho o título do Mengão, marcando a despedida de Jorge Jesus do comando rubro-negro e a volta do canal paulista ao futebol. Narração de Theo José, que retornava a casa após quase 30 anos. Comentários de Atirson e Carlos Alberto. O canal liderou na audiência algumas praças, como Rio, Brasília e Manaus. Com os bons resultados, após isso, em agosto, a Globo rescindiu o contrato da Libertadores por conta dos altos valores que não conseguiria gastar por conta da pandemia e a alta do dólar. O SBT agiu e acertou a compra dos direitos até o final daquele contrato anterior da Globo, que valia até 2022. E em setembro, o canal retornava de vez ao cenário do esporte. Com grandes audiências, uma equipe forte com Theo José, Luiz Alano, Mauro Betti, André Galvão, Nadine Bastos, entre outros, foi construindo seus passos de degrau a degrau. Os frutos já vieram logo em 2021. No ano seguinte, o SBT adquiriu os direitos da Champions League, da Supercopa, da Liga Europa e da nova Conference League, marcando a volta da Champions à TV aberta desde 2017 e 2018, após saídas da Band e da Globo e a compra dos direitos pelo Facebook, e desde 2012 e 2013 que a Liga Europa ficava de fora, quando a Rede TV exibiu pela última vez. Também foi exibida a Copa América, que seria na Argentina e na Colômbia, mas por conta dos graves casos de Covid, foi transferida para o Brasil. E em pleno Maracanã, o Brasil acabou perdendo aquela final para a Argentina, que quebrou um jejum de quase 30 anos sem ser campeão. O canal liderou em grande parte das praças na final da Copa América. Em 2022, exibiu a Copa América Feminina, sendo a primeira competição de futebol feminina a ser exibida no canal, desde a competição das Olimpíadas de Atlanta em 96. Ainda nesse ano, o canal perdeu os direitos da Libertadores para a Globo, mas mesmo assim venceu a licitação pela Sul-Americana. Em 2023, exibiu a finalíssima feminina entre Inglaterra e Brasil, e no mês de setembro, Kleber Machado, após 40 anos de Globo, e também uma passagem curta narrando a final do Paulistão na Record, é contratado pelo SBT para narrar as fases finais da Sul-Americana e os jogos da Champions. O que significa ganhar um título internacional? Uma taça inédita na galeria. E a Fiel soltar o grito: campeão de tudo! Significa a chance de entrar para a história. O primeiro time nordestino a ser campeão continental. Mas antes de tudo isso, é preciso chegar à grande final. Bola na área, olha o Corinthians! Do Fortaleza! Dia 26, 9h15 da noite. Corinthians e Fortaleza. E nós vamos acompanhar juntos, aqui no SBT. Oi, boa noite para você ligada, para você ligado no SBT. Tempo de decisão, tempo de vida nova e de busca de novas conquistas. É o que vou fazer a partir de agora. Corinthians e Fortaleza, jogando a primeira partida nas semifinais da Copa Sul-Americana. Nenhum dos dois tem o título da Copa Sul-Americana. O Brasil já tem um time representado na grande final e a gente vai acompanhar tudo aqui no SBT, direto da Neoquímica Arena. São 9h16 e a gente ainda está em tempo de aquecimento dos dois times na Arena do Corinthians. Hoje o jogo na Neoquímica Arena, semana que vem o jogo no Castelão, e aí nós vamos conhecer o primeiro finalista da Copa Sul-Americana. Só para você ficar por dentro, ficar ligado, né? Na outra semifinal, Defensa e Justiça da Argentina, LDU do Equador. Esses dois times jogam amanhã e na próxima quarta-feira. No ano seguinte, exibe os jogos do Vasco como mandante pelo Campeonato Carioca para alguns estados, revezando Theo José e Luiz Alano como narradores. No fim daquele ano de 2024, com a transferência do Campeonato Brasileiro para a Record, Kleber Machado deixa o SBT e Luiz Alano narra a final da Sula. Alano também sai do canal no final daquele ano, e em 2025, Thiago Leifert foi contratado para fazer a função, que exerce até hoje. No ano passado, o canal perdeu a licitação da Libertadores para a Globo e da Sula para a TNT Sports, que fará os jogos do YouTube a partir do ano que vem. No final de 2025, o SBT, via consórcio com a AN Sports, adquiriu a Copa do Mundo da FIFA, retornando após 28 anos de ausência. Para os Jogos do Brasil, os mais importantes, Galvão Bueno foi chamado para narrar. Uma equipe interessantíssima, o SBT, mesmo com apenas 32 jogos transmitidos, fez muito bonito. Nem parecia que ficou de fora das Copas desde 98.
Thiago Leifert narrou e apresentou pré-jogos, como o Vem Pro Jogo e o Torcida SBT, que foi um enorme sucesso. Alexandre Pato, Mauro Betting, Juninho Paulista, Muricy Ramalho, Rafael Rezende e Nadine Bastos comentaram as partidas. Em jogos importantíssimos, a equipe de reportagem estava lá. Com Nina Gagliotti, André Hernan, André Galvão, Mauro Naves, Flávio Vinick, Marcelo Marrom, Isabela Labate, Gabi Martins e João Venturi. Além de Leifert, Renata Saporito, Carol Barcelos e Wallace Neguerê foram os apresentadores de programas pré-jogo, intervalos, Fute Live no YouTube e também nos fins de noite com o Balanço da Copa, além também do programa SBT Esportes. Hoje, com 45 anos de idade, o SBT tem um futuro muito brilhante pela frente com o esporte. Ao mesmo tempo em que há preocupação, por exemplo, da perca dos direitos de transmissão da Champions, que podem retornar para a Globo ou podem retornar para a Record. Mesmo assim, o SBT é o favorito e tem uma grande relação com a Warner, que é a dona dos direitos de transmissão da Champions no Brasil por meio da TNT Sports. Uma parceria com a N Sports pode ser repetida para as Olimpíadas de 2028, para a Copa de 2030 e também para torneios que já estamos acostumados, campeonatos internacionais como a La Liga, também Campeonato Brasileiro da Série B no próximo ciclo, quem sabe uma competição estadual. Comenta aí embaixo qual campeonato ou quais campeonatos você queria ver ao longo da programação do SBT. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, comentar, compartilhar o vídeo com seus amigos e seguir aqui embaixo nas redes sociais que estão na descrição. No card acima tem o canal principal, tem a Zão TV para você se inscrever, playlist com todos os vídeos, curiosidades e também os últimos vídeos aqui do nosso canal. A gente vai se falando, um forte abraço, tamo junto, até a próxima!